Apresentar novamente, sou Beto Moreno, estou coordenador do atendimento no Postales e vamos retomar as nossas aulas, né, que a gente iniciou na terça-feira. Vamos retomar e aí eu vou fazer uma recapitulação daquilo que a gente já passou, né, até hoje, e para a gente não perder o fio de raciocínio, ok? Então eu vou voltar lá no começo, a gente vai passando por etapas até chegar aonde a gente parou, ok? Na aula de hoje a gente vai fazer a simulação prática com relação ao pedido de aposentadoria no plano BD Saudado. E por essa questão da demanda alta no PDI nessa primeira fase, o Postales ele disponibilizou via autoatendimento 2 processos do plano BD Saudado, que é a atualização de beneficiários e a inclusão do BPS, ok? Então eu vou recapitular aquilo que aconteceu nas aulas anteriores. Então, inicialmente, a página do Postales, que é a página principal, www.postales.org.br. Nessa página inicial, a gente tem o acesso ao Postales Online, que é o que a gente vai trabalhar hoje, mas aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem uma informação importante, que é o PDI Fila Virtual. Essa fila virtual ela foi criada para aqueles participantes que não conseguiram fazer o agendamento para esse mês, por exemplo, né, e que já saíram, né, na primeira fase do PDI, em 17 de fevereiro. Então, quando eu acesso essa fila virtual, eu sou direcionado para a notícia que a gente publicou, né, informando sobre o que é essa fila virtual e quem pode entrar nela. Temos o link da fila virtual. Se você clicar aqui, você vai preencher o seu CPF, a sua data de nascimento e vai acessar essa fila virtual. Ela é restrita para o público do PDI da primeira fase, então não é qualquer participante que consegue solicitar o atendimento por esse canal, ok? E aqui ele tem uma informação, se você já fez o seu agendamento, é melhor que não entre na fila para não ter uma duplicidade de agenda. Porque se você é um participante e agenda em 2 lugares, em uma das filas você toma a vaga de um colega que também precisa de contato para PDI, por exemplo, ok? Então, quem fez o agendamento, é só aguardar que vamos entrar em contato para solicitar, para fazer as instruções, incluir o benefício, fazer simulações, ok? Na página do Postales, como eu falei, a gente tem o link do Postales Online. Esse link aqui ele está em amarelo. Quando você clica nesse link, você é direcionado para a tela de login. Essa tela de login você vai digitar o número da sua matrícula, o seu CPF e clicar no botão entrar. Caso você não tenha senha para digitar nessa página do Postales Online, você ainda não criou, ou perdeu essa senha, ou esqueceu, você pode gerar uma nova senha clicando nesse link aqui. Para gerar uma nova senha, você precisa responder algumas perguntas de segurança e também ter o celular ou e-mail cadastrado no Postales. Se você também não tem seu e-mail cadastrado, você pode solicitar esse cadastro através da própria página do Postales, tá certo? Ou então entrar em contato com a central pelo telefone. A gente não consegue fazer atualização de dados de e-mail e telefone por Fale Conosco ou através de terceiros, por exemplo, porque a gente precisa dessas respostas de segurança que o atendente faz ou que a página do Postales faz. Porque um e-mail cadastrado incorretamente ou um celular cadastrado indevidamente, a sua matrícula fica exposta para terceiros. Então, esse terceiro pode fazer um empréstimo, pode atualizar seu cadastro, ok? Então, por esse motivo, a gente não faz atualização de cadastro com terceiros, tá certo? Então, eu digitei a minha matrícula, digitei meu CPF, digitei a minha senha, cliquei no botão entrar. E aí você está dentro do Postales Online, ok? Essa aqui é a primeira tela do Postales Online. A gente já recapitulou em aulas anteriores, já fez, né, em aulas anteriores com relação ao painel e aos menus, e a gente vai fazer hoje uma revisão daquilo que foi passado, tá certo? Então, primeira parte, painel do Postales Online. A gente tem as informações do participante, a gente tem as informações dos benefícios. Importante saber que esses benefícios estão ativos para saber se eu tenho direito a fazer simulação de benefício. Se você é desistente ou cancelado, você não tem direito a solicitar benefício.
é somente resgate ou portabilidade naquele plano que você é cancelado ou desistente. Se você é cancelado só em um dos planos, o outro plano você tem direito total a qualquer uma das opções que ele oferece, tá certo? O sistema de tributação, o regime de tributação desse plano, no caso do Postal Prev, desse participante é regressivo, e do BD é somente regressivo, progressivo, não tem regressivo no plano BD saudado. E para esse participante, o extrato dele está revisado. O que quer dizer isso? Que ele já apresentou para o Postales o tempo de contribuição junto à Previdência Social dos trabalhos anteriores ao início nos Correios. Então, para todo participante que tem atividade laboral antes dos Correios, a gente precisa fazer essa revisão. Isso não impede de solicitar o benefício. Então, estar revisado ou não, você pode fazer a solicitação do seu benefício, tá certo? Caso já tenha revisado, o valor do benefício no BD saudado, ele está próximo do valor que você vai receber. Se ele não está revisado, no ato da inclusão, você vai colocar a sua carta de concessão de aposentadoria ou a cópia da carteira de trabalho com o CNIS, e na concessão da aposentadoria, a área de benefícios, ela revisa. Então, não tem como você o Postales conceder um benefício sem revisar. Você pode pedir o benefício sem solicitar a revisão antecipadamente, mas na concessão, no deferimento desse benefício, a área de benefícios ela vai revisar o seu cálculo de BPS, tá certo? Temos aqui os dados de beneficiários. Então, aqui a gente tem esses beneficiários desse participante. No caso aqui, a gente tem um botãozinho sem alteração, para informar que esses beneficiários estão corretos, tá certo? E também no painel a gente tem os valores de benefícios mensais na data de aposentadoria e a reserva no BD e saldo de contas no Postal Prev, que são os valores de portabilidade ou resgate. Hoje, eu não vou entrar no menu, nessas duas opções, para a gente aprender a entrar no simulador, tá certo? Então, no simulador, eu tenho aqui, no meu menu, ao lado esquerdo, eu tenho aqui a opção de benefícios, e a segunda opção é simular benefícios. Então, eu posso entrar nessa opção de simular benefícios, para eu conhecer os valores que eu tenho direito no BD ou Postal Prev, tá certo? Então, aqui ele vai aparecer uma mensagem, os valores apresentados são meramente ilustrativos, porque pode ser que no plano BD saudado ainda não tenha atualização do BPS. Neste participante já tem, mas essa mensagem é uma mensagem padrão. Vou clicar em OK. Então, eu tenho os dois planos de benefícios aqui, tá? BD e Postal Prev. Entrando no plano BD saudado, dei um clique aqui, ele vai exibir algumas informações desse participante, tá? Então, eu tenho aqui a data de admissão desse participante, tem a data de nascimento dele, tem o sistema de tributação, né, o regime de tributação, e tem algumas abas aqui com relação às opções que ele tem direito. Então, eu tenho aqui a contribuição extraordinária, que é o valor de 18% sobre o valor do BPS. Esse valor aqui, ele é atualizado e revisado de acordo com o INPC, tá certo? Então, aqui esse participante, inicialmente, o valor bruto dele seria de R$ 2.030, né, e 46 centavos. E o valor da contribuição extraordinária, 360. Quando eu entro na guia de benefício, eu tenho o valor de acordo com a idade desse participante. Se ele tivesse menos de 58 anos, ele ia mostrar que todas as idades, de 50 até os 58 anos, tá certo? Então, esse participante, ele já passou, né, de 58, então mostra só a idade atual dele, mostra o valor do BPS dele lá em 2008 e corrigido de acordo com o INPC. Então, hoje o valor dele é de R$ 2.000, tá certo? E a contribuição assistido, que mostra aqui nessa tabela, ela é 8,7% do valor do BPS, e essa contribuição assistido, ela está no regulamento, ela é diferente da contribuição extraordinária, que tem outra finalidade, tá certo? Esse BPS desse participante, ele foi revisado lá em 2014, tá? Então, esse BPS, ele não precisa de uma nova revisão. Todo participante que fez a revisão após 2013, de janeiro de 2013 para frente, não precisa fazer uma nova revisão, tá certo? Então, só quem não fez revisão, ou a revisão foi feita antes de dezembro de 2012. E na outra aba aqui eu tenho institutos. Então, a primeira aba, contribuição, segunda aba, benefício, terceira aba, institutos. Dentro de institutos,
eu tenho os dois valores de resgate e o valor de portabilidade. No valor de resgate, é feita a dedução de imposto de renda e também é feita a dedução de descontos de empréstimo. Então, se esse participante tem um saldo devedor ativo, a gente vai fazer o desconto no resgate, tá certo? O valor bruto é 50.600. A gente tem o valor de imposto de renda aqui, que é calculado sobre o bruto tributável, né, que pode ser um valor diferente desse. E a gente tem o valor líquido, que é o valor bruto com todas as deduções, tá certo? Então, esse participante receberia 17 mil líquido. Na portabilidade, o valor é o bruto, ok? R$ 50.600. Esse valor da portabilidade pode incidir o desconto de empréstimo se este participante fez qualquer operação na carteira de empréstimo após agosto de 2019. Então, se o participante renegociou, ele fez uma nova concessão, ele renovou esse empréstimo depois de agosto de 2019, no valor da portabilidade vai ser feita a dedução do empréstimo, tá certo? E essa portabilidade, ela tem a dedução e aí tem o valor que vai ser levado para outra instituição. E como eu falei ontem, é importante saber as regras da entidade que vai receber esse valor de portabilidade, tá certo? Tem que saber se a sua intenção é resgatar esse valor posteriormente, em quanto tempo você consegue resgatar? É possível o resgate? Não, você quer receber a aposentadoria nessa outra entidade. Em quanto tempo você consegue solicitar essa aposentadoria? Porque as regras da outra entidade, elas podem ser diferentes das regras do Postales, tá certo? Então é importante saber. Com relação ao resgate de 17 mil reais desse participante, se você já tem um bom relacionamento com o seu gerente do banco, por exemplo, e você tem a intenção de fazer uma aplicação, também veja a rentabilidade dessa aplicação para saber se ela compensa, tá certo? E aquela conta que a gente fez ontem é o seguinte, eu tenho 17 mil reais aqui líquido para resgate, né, que vai entrar na conta do participante, e eu tenho um valor aqui bruto de 2 mil reais, tá certo? Então, se esse valor bruto é de 2 mil reais, eu posso tirar a contribuição extraordinária desses 2.030. Então, eu vou tirar aqui os 360 reais desse valor bruto e vou tirar também o valor da contribuição de assistido, de 176 reais. Ou seja, o valor líquido desse participante fica em torno de 1.500 reais, tá certo? E aí, qual que é a conta que você faz? Se você tem um valor líquido de 17 mil reais, mas vai ter um benefício mensal de 1.500 líquido, você precisa fazer essa conta, dividir esses 17 mil por 1.500 para saber em quantos meses, se você não gastar esse dinheiro, você conseguir poupar esse dinheiro de 1.500 reais, em quantos meses você atinge esse valor. Então, em 12 meses, em um ano, você já chega nesse valor de 17 mil reais. Então, tem que fazer essa comparação de resgate com benefício mensal, porque pode ser que o resgate não seja tão vantajoso nessa situação, tá certo? E temos também o plano postal prévio, tá? O plano postal prévio, ele vai fazer a simulação de acordo com as suas contribuições e do patrocinador para fins de benefício, e você precisa observar essa data de aposentadoria, tá? Então aqui se você está se aposentando agora, você tem que pôr a data de agora. Se você vai se aposentar daqui 10 anos, essa data vai ter uma projeção, tá certo? Então, a simulação do plano postal prévio, ela leva em consideração a idade do participante atual ou projetada para os 58 anos, tá certo? Quem tem mais de 58 anos não dá para projetar, ela vai sempre permanecer na data atual, tá certo? E aqui embaixo eu também tenho as abas, assim como no plano BD Saudado. Então eu tenho a contribuição do plano, que neste momento talvez não seja tão interessante a gente frisar nesse ponto. A gente vai mais para a guia de benefício. Então, na guia de benefício do plano postal prévio, eu tenho aquelas 3 opções, né? Eu tenho a renda vitalícia, que é igual do plano BD Saudado. Então, esse valor, enquanto o participante estiver vivo, ele vai receber. Temos a segunda alternativa, que você faz uma renda mensal de acordo com o seu saldo. Então, eu tiro 0,6% do saldo que eu tenho no Postal Prev, que é 100% da minha parte, 100% da parte do patrocinador, aquilo que foi contribuído, né? Então, em 0,6%, o benefício ele sobe um pouquinho, vai para 344, só que ele tem um prazo determinado, tá?
166 meses. Se eu dividir esses 166 meses em 12, né, dá mais ou menos 13 anos, tá certo? Esse percentual eu consigo manusear ele, tá certo? Renda vitalícia não manuseio, é só esse valor mesmo. O percentual eu consigo fazer uma simulação diferente. Então, se eu subir aqui a telinha, eu posso mudar esse percentual aqui, ó, tá vendo? Ó? Renda em percentual remanescente. Então, eu mudo aqui para o percentual que eu quero, né? Ele vai recalcular aquele percentual. E ainda eu posso combinar essas duas opções, né? Uma delas com o pagamento à vista de 5 a 25% do saldo do plano postal prévio. Este valor tem incidência de imposto de renda de acordo com a tabela da Receita. Então, pode tributar até 27,5% na fonte. Então, você faz o resgate, né, a antecipação do benefício, e já tributa até 27,5%. Tá certo? Então, aqui temos as duas simulações. E, por fim, a nossa aula de hoje, que é a solicitação desse benefício. Então, vamos voltar no início aqui. Do seu lado esquerdo, temos as opções no menu, eu vou entrar em benefícios, solicitações / contra-cheque. Dentro de solicitações / contra-cheque, eu tenho toda a vida deste participante com relação aos afastamentos no Postales, e que ele enviou documentação para uma possível complementação. Então, ele teve um auxílio nupcial no BD, enquanto ele fazia esse pagamento, né? Então, o BD, antes de saldar, tinha esse benefício, depois do saldamento não tem mais, tá certo? E esse participante, ele se afastou em algum momento por auxílio-doença, tá certo? E os contra-cheques do auxílio-doença dele estão aqui, assim como, se eu optar por aposentar, os contra-cheques de aposentadoria também estarão nesse mesmo campo, tá? Então, eu tenho benefícios, solicitações / contra-cheque. Então, eu tenho a divisão postal prévio, BD saldado, e se você aposentar em um plano ou no outro, ou nos dois, você vai ter a informação de aposentadoria aqui, junto com os seus contra-cheques, tá certo? Então, no plano BD, como eu falei, a gente tem um requerimento para autoatendimento. Então, eu vou clicar aqui nesse botãozinho de cor diferente, requerer benefício. Na próxima tela, para mim aqui aparecem mais opções, porque eu estou com perfil de atendente, mas para você deve aparecer somente o plano BD saldado, ok? Na opção BPS, benefício proporcional saldado. Vou clicar nessa opção também. Nesta tela, você tem as informações pessoais, né? Naturalidade, data de nascimento, grau de instrução, eu preciso preencher. Esse grau de instrução é sua escolaridade. Não precisa apresentar nenhum comprovante, ok? Então, eu posso só sinalizar aqui, segundo grau completo, superior incompleto, segundo grau incompleto. Você vai sinalizar aqui qual que é a sua escolaridade. A gente tem o campo opcional de dados para terceiros, então eu posso colocar o dado de terceiro aqui. Então, por exemplo, eu tenho um irmão que eu quero deixar as informações dele aqui. Então, meu irmão José da Silva, né, vou escrever o nome dele aqui. Posso colocar o grau de parentesco, então ele é meu irmão, e coloco um telefone de contato, né, com o DDD e o número do telefone, tá? Esse aqui é o residencial, e posso colocar o celular também. Então, celular com todos os números aqui, tá certo? Incluir, quando eu finalizar esse processo, essa informação ela fica no cadastro do Postales. Próximo passo, dependentes de imposto de renda. Se eu tenho declarado no meu imposto de renda algum dependente, eu preciso incluir esse dependente aqui. Por exemplo, a minha esposa está incluída na minha declaração de imposto de renda, então eu preciso incluir essa esposa aqui. Não tenho ninguém, é só deixar como está, não incluir dependentes, tá? Então você não vai colocar ninguém aqui se você não tem. Se você tem, tem um botãozinho aqui, ó, mais, incluir novo dependente. Então eu vou clicar nesse botão, mais, ele vai abrir os campos aqui embaixo. Então eu preciso preencher o nome completo. Então, Maria da Silva, minha esposa, grau de parentesco, eu vou colocar que é cônjuge ou companheira, vou indicar o sexo e a data de nascimento, então 01/01/1960, tá? Incluir as informações da minha cônjuge, que ela é minha, eu declaro ela no meu imposto de renda, eu clico em salvar dependente. Então, eu cliquei inicialmente em incluir, digitei as informações, clico em salvar dependente.
Quando eu clicar em salvar dependente, o nome dessa pessoa, ela vai ficar listado aqui. Se tiver mais uma pessoa, tiver filhos, por exemplo, você pode incluir mais pessoas aqui, tá bom? O importante é que as pessoas listadas nestes campos aqui, elas estejam realmente declaradas no seu imposto de renda, tá certo? Pouco mais abaixo, a gente vai, de fato, agora, incluir esse benefício de aposentadoria. Primeira pergunta: você é aposentado junto ao INSS? Se você colocar a opção sim, você vai ter mais campos para preencher. E isso aqui tem que estar de acordo com a realidade, tá? Se você já é aposentado, você vai precisar preencher algumas informações da sua aposentadoria junto ao INSS. Se você não é aposentado, ele vai ocultar algumas informações. Está vendo que o que está em cinza aqui é o que você não precisa preencher. Ele tem um asterisco vermelho, que são informações obrigatórias, mas ele está bloqueado porque você não é aposentado. Se você não é aposentado, você não tem uma data início de benefício, você não tem um número de benefício e você não tem uma renda atualizada do INSS, tá certo? Então eu vou colocar inicialmente como sim e a gente faz um outro participante como não, tá certo? Então aqui, data de demissão junto aos Correios. Onde que eu sei essa data? Ela tem que estar de acordo com a minha documentação. Então, eu tenho o termo de rescisão homologado dos Correios. Esse termo de rescisão de contrato de trabalho é aquele documento que você assinou quando você foi rescindir o contrato de trabalho. Então, aqui ele vem escrito no cabeçalho, termo de rescisão, tem os dados dos Correios, eu ocultei aqui os dados do trabalhador para preservar a identidade dele, e aqui eu tenho algumas informações que eu vou utilizar lá nos campos do Postales, tá? Então eu tenho aqui dados do contrato. Então eu tenho aqui, ó, a causa, né, desse afastamento. Então aqui, rescisão de contrato a pedido do empregado. Eu tenho a data do afastamento, no item 26, tá certo? Então esse participante aqui, ele desligou dos Correios no dia 17 de fevereiro de 2021, tá certo? E mais embaixo eu tenho a segunda página, tá certo? Então eu tenho aqui o contrato, né, que foi rescindido a pedido do empregado, com a data de desligamento também, e com as devidas assinaturas, tá certo? Então ele desligou aqui, foi feita a homologação no dia 24 de fevereiro, aqui tem a assinatura do participante, e também temos a assinatura do empregador, tá certo? Mas a informação que a gente vai utilizar na primeira página, ela já é importante. Então aqui eu vou preencher a data de 17/02/2021, tá certo? Que está de acordo com o termo de rescisão. A próxima informação, data início do BPS. Data início é quando eu quero começar a receber esse benefício do plano BD Saudado, tá certo? Então, se eu estou requerendo o benefício hoje, eu saí dia 17, eu não posso pôr antes dessa data. É sempre um dia depois. Então, eu saí no dia 17, eu tenho que colocar aqui, a data mínima é 18 de fevereiro, desculpa, isso, 18 de fevereiro de 2021. Eu posso colocar dia 19, dia 20, dia 21? Posso. Essa data é a mais próxima possível da data de demissão. Se esse participante completasse 58 anos no dia 20 de fevereiro, por exemplo, ele poderia colocar na data dele de aniversário, 20 de fevereiro de 2021. Por quê? Como eu falei para vocês lá na simulação, o benefício ele muda de acordo com a idade, tá certo? Então eu posso incluir esse benefício com a data de 20/2/2021, porque foi nessa data que eu completei mais um ano de vida, seja 58, 57, 56, mas sempre até os 58. Após essa idade, é irrelevante a idade do participante. Então você pode voltar. Se você já tem 58, você já tem 59 ou mais, você coloca a data mínima, que é 18 de fevereiro de 2021. Tá certo? Agora aqui, ó, motivo da demissão. Você pode preencher esse motivo, aqui a gente tem uma lista de possibilidades. Lá a gente tinha informação que era a pedido. Então eu posso colocar que foi a pedido. Tá certo? Então, motivo de demissão, a pedido, que é exatamente a informação que eu tenho aqui, ó, a pedido do empregado, tá? Na causa do afastamento. Agora aqui, início do benefício no INSS. Quando que esse participante se aposentou? Que foi a informação que eu coloquei aqui, ó, que ele já é aposentado. Então, quando que ele se aposentou? Eu vou olhar essa informação na carta de concessão desse participante.
Tá? Então, aqui eu tenho uma carta de concessão de um participante, tá certo? Esse participante se aposentou por idade, eu tenho o número do benefício, eu tenho a data de vigência, tá? Não é data de requerimento. Pode ser a mesma data? Pode, mas o que eu vou utilizar naquele campo é a data início de vigência, a partir de. Esse é o modelo de carta de concessão que o INSS manda via carta pro aposentado, tá certo? A gente tem outro modelo, que é o modelo que é tirado no site do INSS. Então, esse modelo aqui é um modelo diferente daquele, mas também é válido, tá certo? Então, aqui eu tenho aposentadoria por tempo de contribuição, eu tenho aqui, ó, com início de vigência a partir de 6/5. Então, eu utilizaria esta data naquele campo, não é a data do requerimento. Pode ser a mesma data? Pode, mas você pode requerer em uma data e o INSS conceder em outra. Você vai usar sempre a data de início de vigência, tá certo? Essa carta de concessão que você apresenta para o Postales, eu separei 2 modelos. Essa aqui, por idade, na maioria dos casos, eu vou olhar qual informação. Primeiro, as informações de aposentadoria, número de benefício, data de início, né, do benefício e valor também. Mas aqui embaixo, na última página ou na segunda página desse contrato, né, a gente normalmente tem a informação de tempo de serviço. Este participante desta carta, está escrito assim, ó, tempo de serviço, 33 grupos de 12 contribuições. Isso aqui não tem relação com anos, então eu não sei quantos anos, quantos meses e quantos dias de contribuição o INSS considerou para esse participante. Então, essa carta para o Postales, ela não é válida para revisão do seu benefício. E a gente não consegue conceder o benefício no plano BD Saudado se você não apresenta uma carta que tem essa informação de tempo de serviço. E como eu falei, normalmente as cartas de concessão por idade, né, de aposentadoria por idade, ela não tem o tempo de contribuição. Aí o que você precisa? Entrar no site do INSS, emitir essa carta de concessão pelo site, e essa carta de concessão, por exemplo, ela tem 9 páginas, você precisa mandar as 9 páginas para o Postales, e lá na última página dessa carta de concessão que o INSS disponibiliza no site, eu tenho o tempo de contribuição em anos, meses e dias. Independente dos meses ser 0 e dos dias serem 0, você precisa apresentar o tempo de contribuição completo. Se essa carta não tivesse meses e dias, a gente não consegue também fazer o cálculo de revisão do seu benefício, tá certo? Então, a carta de concessão, a gente vai utilizar ela para colocar as informações do cabeçalho lá nos campos da inclusão da sua aposentadoria, tá certo? Então, eu vou voltar aqui no postal, na inclusão, data início. Então, eu vou olhar aqui na carta de concessão, por exemplo, essa aqui que está válida, né? 6 de maio de 2019. Então, eu vou preencher aqui, ó, 6 de maio de 2019, tá? Essa data é do INSS, essa data é no Postales, tá bom? Número do benefício do INSS, vou olhar também na carta de concessão. Aqui eu ocultei também para preservar, né, a informação do participante. Então, eu vou digitar um número qualquer aqui, só para a gente deixar registrado. Então, 169, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tá? Então, aqui tem o número do benefício que tem que ser o mesmo da carta de concessão. E, por último, a renda atualizada. Essa renda atualizada, eu também consigo emitir esse documento lá no site do meu INSS, tá certo? Então, aqui eu tenho o histórico de créditos desse participante, eu tenho a quantidade de páginas que esse documento foi fornecido, tenho que mandar todas as páginas, tá certo? O que pede aqui na inclusão? Ele pede o valor atualizado do benefício no INSS. Atualizado quer dizer que você precisa mandar o mais recente. Então, eu não posso mandar o primeiro pagamento, por exemplo. Como que eu sei que não é o primeiro pagamento? Eu tenho aqui, ó, esse participante, por exemplo, ele filtrou de fevereiro de 2021 até fevereiro. Então, ele só pegou de um mês de benefício, tá? Esse benefício, ele é por idade, tá vendo? Ele tem a espécie aqui. O número do benefício tem que ser o mesmo da carta de concessão, não pode ser diferente. E aqui eu tenho o valor dele, tá vendo? R$ 2.911,12. A competência
desse extrato é o mês de fevereiro de 2021, ou seja, está atualizado. Então, eu vou inserir este valor da margem, da mensalidade reajustada lá no campo que está pedindo no site do Postales. Então, 2.911 e 12 centavos. E 12 centavos. Preenchi todas as informações de acordo com os documentos que eu tenho do INSS, tá certo? Tá, eu preenchi, mas eu preciso comprovar essa documentação. Então, na última etapa aqui, é onde você vai comprovar essa documentação. Então, aqui eu tenho termo de rescisão, então eu tenho que anexar esse termo aqui, tá? Tá vendo que tem um asterisco vermelho. Asterisco vermelho quer dizer que essa informação ela é obrigatória. Então, eu vou clicar nesse asterisco, e aqui ele tem a opção selecionar o arquivo ou arraste o arquivo para cá. Eu posso, se eu tiver habilidade, né, com tecnologia, eu posso simplesmente puxar o meu termo de rescisão, que eu tenho no meu computador, direto para cá. Então, eu vou fazer isso uma vez, depois a gente faz de outra forma em outro arquivo, tá certo? Então, eu arrastei o termo de rescisão. Aqui embaixo ele fica listado, tá vendo? Termo de rescisão, rescisão contratual. Coloquei o termo de rescisão no campo correto de termo de rescisão, tá certo? Agora aqui, ó, carta de concessão de aposentadoria completa, todas as páginas. Vou clicar nessa carta, aí vamos fazer diferente agora. Vou selecionar um arquivo. Aí eu vou procurar onde está no meu computador esses arquivos, e aqui eu tenho carta de concessão de aposentadoria. Essa inválida eu salvei como modelo, tá? Eu vou usar essa aqui de aposentadoria. É importante eu saber o tamanho desse arquivo, tá? Se for um arquivo muito grande, tá vendo que ele tem 2.700 KB, que é kbytes, tá? Se eu tiver um arquivo muito grande, pode ser que ele não carregue na minha página, então tem que ser um arquivo que não tenha um tamanho muito grande, tá bom? Eu acredito que esse aqui não vai ter problema. Então, eu selecionei a carta de concessão, né? Procurei na pasta, selecionei a carta de concessão, vou clicar no botão abrir, e ele vai carregar essa carta de concessão aqui na minha página também, tá bom? Só eu esperar um pouquinho para saber se ele vai entrar. Se ele entrar, aquele cheque ele fica verde, tá vendo? Aqui está verde porque deu certo, aqui está verde porque deu certo. Aqui está vermelho porque eu não preenchi ou porque não deu certo, tá bom? Então aqui embaixo eu tenho já os dois documentos e falta só o histórico de créditos. Então eu vou clicar no histórico de créditos, selecionar o arquivo, localizar no meu computador onde está esse arquivo, selecionar ele, tá certo? Esse arquivo aqui, ele está na extensão .pdf, todos eles, tá vendo? Mas ele pode ser um arquivo em foto, que o arquivo em foto, ele tem o nome .jpg, é um tipo de extensão, tem JPEG, é outro tipo de extensão, né? E aí, se você tiver fotos também, desde que estejam legíveis e com todas as informações que a gente precisa, a gente pode colocar foto também, tá bom? Então, vou anexar aqui o histórico de créditos, clicar no botão abrir, aguarda carregar, e aí ele vai entrar o seu último documento obrigatório para fazer a solicitação desse BPS. Anexei os 3 documentos, eles estão listados aqui embaixo, eu tenho o botão salvar. Cliquei no botão salvar. Ele vai aparecer um pop-up aqui, né, que é uma janelinha, para você inserir o seu token. No seu celular cadastrado, ele vai aparecer uma mensagem com 6 letras ou 6 números para que você inclua a sua informação aqui. Aqui ele está falando que um telefone é inválido, porque o telefone, como eu falei, ele é de modelo, não tem relação com nenhum participante. Então, esse telefone está inválido. Preencheu o token aqui, o seu benefício está incluído, ele vai aparecer um pop-up com relação à data prevista do pagamento, desde que todas as informações estejam corretas e preenchidas adequadamente, tá certo? Então, aqui eu preenchi de acordo com a minha carta de concessão, preenchi de acordo com o meu extrato de pagamentos e anexei a documentação correta nos campos corretos. Não tem motivo para haver indeferimentos ou pendências, tá? Se você anexou uma carta incompleta, anexou um documento ilegível, isso vai passar por uma análise da área de benefício, e esse benefício ele pode ser indeferido. E aí você acompanha o status da inclusão, aqui dentro de benefício, solicitações mesmo. Então, eu vou entrar de novo aqui dentro de benefício, solicitações, e eu tenho aqui, tá vendo, ó, histórico de solicitações. Se eu entrar aqui nesse histórico, eu vou ver todos
os requerimentos que esse participante fez. Está vendo que está deferida a situação aqui? Ele requereu aqui um benefício de auxílio-doença, né? Está aqui, ó, auxílio-doença, no plano postal prévio. Se tivesse requerido alguma aposentadoria, também estaria listado aqui, tá? Então, aqui eu tenho um deferimento dessa solicitação desse participante, tá certo? Se aparecer pendência, indeferido na situação do seu processo, você precisa entrar em contato com o Postales para que a gente corrija essa pendência, tá certo? Então, a gente fez aqui o modelo de inclusão de um participante que tem a revisão do BPS feita, tem o beneficiário atualizado. Se o beneficiário não está atualizado, eu vou abrir agora uma outra matrícula aqui, só para a gente saber como é que eu faço quando o beneficiário ele está listado, mas eu ainda não confirmei que há atualização. Aí você precisa entrar em um campo específico para que você faça a atualização desse beneficiário, né, desses beneficiários, ou confirme que não há alteração. Eu vou acessar aqui um outro caso, só para a gente ter um outro modelo, só um instante. Então, aqui temos outra situação, tá vendo? Já informa que esse participante aderiu ao PDI, fala que ele faz aniversário no dia 23 deste mês de março, ok? Ele está ativo, revisou o benefício, tem os 2 planos, e aí vamos entrar nos beneficiários dele. Então, eu vou entrar aqui em cadastro, beneficiários. E ele tem um botãozinho aqui escrito sem alteração. Se eu tentar incluir o benefício sem entrar nessa tela antes, ele vai dar uma crítica. Eu vou fazer só para a gente simular. Então, benefício, solicitações. Eu vou requerer um benefício. Ele vai deixar eu requerer até esse ponto. Quando eu clicar aqui no BPS do plano BD, ele vai aparecer uma crítica para mim. Tá vendo? Ó? É necessário atualizar os beneficiários antes da inclusão do benefício. Todos os campos obrigatórios do cadastro de beneficiários devem estar preenchidos, inclusive com CPF. Só que já está lá, só que eu preciso só confirmar que não tem alteração. Então, vou voltar em cadastro, beneficiários, e aí eu clico aqui, ó. Está incluído nos 2 planos? Está incluído. Aqui é uma companheira. Eu vou aqui, ó, sem alteração. Quando eu clicar em sem alteração, ele vai perguntar: os beneficiários cadastrados estão atualizados? Sim. Cliquei no sim. Pronto. Já assumiu o botão daqui, então já atualizei. Se eu voltar lá no benefício, solicitar benefícios, né, aqui nas solicitações, ele não vai dar mais aquela crítica. Então eu vou entrar aqui em requerimento novamente, em BPS, benefício proporcional saudado, e aqui ele vai permitir que eu dê sequência na inclusão, tá vendo? Ele já não deu aquela crítica, tá certo? Vamos seguir aqui só para a gente fazer uma simulação com o não aposentado. Então, vou pôr aqui, ó, esse participante não é aposentado, tá? Ele vai assim, ó, deverá apresentar a carta de concessão quando concedida a aposentadoria no INSS. Então, quando este participante se aposentar, ele precisa apresentar para o Postales essa carta de concessão de aposentadoria. Após recebida a carta de concessão do Postales, será realizada uma revisão do benefício de aposentadoria, tá? E em relação à alteração do tempo de vinculação à Previdência Social, se houver alteração no valor do benefício, o Postales também vai realizar uma revisão aqui, tá bom? Isso está no regulamento do Plano BD Saudado, no artigo 85, tá certo? Como ele não é aposentado, eu não tenho as informações do benefício para preencher. Então, eu vou preencher aqui, ó, desligou em 17/2/2021, o benefício dele é dia 18/2/2021, e o motivo da emissão, a pedido. Eu vou anexar a documentação. Tá vendo que ele pede uma documentação diferente? Ele pede aqui, ó, o termo de rescisão, que é igual para comprovar que esse participante ele se desligou, né, lá dos Correios. Então, vou anexar o termo de rescisão. E ele pede agora aqui outras documentações, carteira de trabalho, CNIS ou outros documentos, tá? Esse laudo de isenção aqui de imposto de renda é se esse participante tem alguma isenção junto à Receita, né, com relação ao imposto de renda, né? Então, aqui eu tenho uma isenção por moléstia, eu tenho uma isenção por acidente, e eu preciso, então, comprovar para o Postales que eu tenho essa isenção, tá? Isso pode ser feito nesse momento,
ou posterior. Isso aqui não barra, não impede a concessão do benefício, tá? Então, você vai precisar anexar o termo de rescisão, carteira de trabalho e o CNIS, tá certo? E aí, clicar no botão salvar. E aqui, ele vai dar essa mensagem. Para incluir a operação com segurança, foi enviado um código, que é aquele código que eu falei para vocês, que é enviado por SMS, tá certo? Então, você vai lá no seu telefone celular, vai verificar o SMS que foi enviado para o seu telefone e vai incluir esse número aqui neste campo, tá? Eu vou só esperar aqui chegar no sistema do Postales o código para a gente poder passar para a próxima fase. Só um instante. Aqui eu já recebi a mensagem via SMS, vou colocar a mensagem aqui e vou validar esse token. É só aguardar uns instantes, ele deve mostrar alguma mensagem de aprovação, informando que o benefício foi requerido. Olha só, a solicitação de benefício foi incluída com sucesso. O processo seguirá para análise e o primeiro pagamento está previsto para 30/4. Por quê? A nossa folha, ela sempre fecha no dia 15. Então, do dia 16 em diante, sempre é para o mês subsequente, tá? Então, a gente está no dia 25 de março, já passou do dia 15, vai para a folha do mês seguinte. A área de benefício, ela estendeu esse prazo até o dia 19 ou dia 20 do mês, para a gente ter um tempo maior para conseguir fazer a inclusão. Os comprovantes foram enviados para o participante por e-mail. Aí tem um e-mail aqui de modelo, tá bom? Vou clicar aqui em OK. E aí vamos verificar naquele histórico. Olha só, aqui ele já entrou até no histórico, tá vendo? Ó, histórico de solicitações de benefício. Já tem o requerimento aqui, tá vendo? Data início, data fim, porque é um benefício vitalício, né? Então, em 2.999 é a data máxima que a gente consegue incluir de ano. E aqui a situação está incluído. Isso aqui vai mudar de acordo com a análise da área de benefício. Então, pode estar incluído, pode estar analisado, em análise, ou deferido e indeferido. Deferido, você pode ficar tranquilo que já vai acontecer conforme foi o previsto, pagamento no dia 30/4. Se tiver outra informação, aí precisa entrar em contato com o Postales. Tá certo? Pessoal, essa foi a aula de hoje sobre inclusão de benefício. Espero ter ajudado vocês com relação aos passos que devem ser seguidos para a inclusão desses benefícios. Conversem com os familiares, conversem com a família, façam simulações, não tomem nenhuma atitude sem estar seguros, ok? E a inclusão do benefício, ela é uma inclusão definitiva. Você não pode pedir benefício e daqui 3 meses querer o resgate ou portabilidade. E assim também com os processos de resgate ou portabilidade, tá certo? A decisão ela é única, ela é irrevogável, por isso que precisa pensar bastante com relação à decisão que vocês vão tomar, ok? A central de atendimento continua à disposição. Você pode abrir as suas demandas via Fale Conosco, você pode entrar em contato com a central via telefone, e se você é o público do PDI, você pode entrar também naquela lista de PDI para que você inclua o seu nome para a gente fazer contato, tá certo? Muito obrigado pela participação de todos, e boa sorte na decisão aí, boa aposentadoria. Até mais.